não se faz com o consumidor. E o ministro Cássio Conká, também conhecido como Cássio Nunes Marques, deu nesta quarta-feira o que ele deu? Alguém quer acertar o que ele deu? O que ele deu? Ele deu prazo de 2 dias para que o Panaca-Geral do Regime, para a Procuradoria-Geral da República, se manifestar sobre o pedido da defesa de Jair Bolsonaro quanto à revisão criminal. Não se faz com o consumidor. E o ministro Cássio Conká, também conhecido como Cássio Nunes Marques, deu nesta quarta-feira o que ele deu? Alguém quer acertar o que ele deu? O que ele deu? Ele deu prazo de 2 dias para que o Panaca-Geral do Regime, para a Procuradoria-Geral da República, se manifestar sobre o pedido da defesa de Jair Bolsonaro quanto à revisão criminal, quanto à anulação da condenação do ex-presidente no caso da trama golpista. No dia 8 de maio, os advogados de Bolsonaro pediram ao Supremo Tribunal Federal a revisão com o objetivo de anular a condenação a 27 anos e 3 meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado e outros crimes conexos. Nunes Marques, que foi sorteado o relator do pedido da revisão criminal, ao encaminhar o caso para análise da PGR e estipular o prazo de 20 dias, não 2, o alemão tinha esquecido o 0 no começo do TP, 20 dias ao invés dos 10 dias previstos como regra no Código de Processo Penal, o magistrado classificou a situação do ex-presidente como complexa. Os advogados de Bolsonaro pedem que, com a revisão criminal, o STF anule todo o processo, reconhecendo-se a competência originária do plenário para julgar a ação penal. Anule a colaboração premiada de Mauro Cid, reconhecendo também a nulidade de todas as provas dela decorrentes. Anule o processo em virtude de manifesto cerceamento de defesa. Absolva o ex-presidente de todos os crimes imputados. Vale destacar que Nunes Marques tem acompanhado a maioria do Supremo Tribunal Federal na rejeição de revisões criminais de condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023. Apenas os ministros Luiz Fux e André Mendonça divergiram e votaram para revisar condenações por crimes graves, como golpe e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, punindo pelo crime de deterioração do patrimônio tombado. Agora veja bem, Caivano, por que eu falei que essa ação é ruim? Essa ação é ruim porque ela é muito extensa, ela fala muito e diz pouco, e, por exemplo, você vê que a conclusão dela, ela já é errada. A conclusão dela, ela pede a nulidade do processo e, ao mesmo tempo, a absolvição. Ou é nulo, e se o processo é nulo, você não pode absolver em sede de revisão criminal, ou a revisão criminal, ela vai se envereda pela absolvição porque surgiram fatos novos. Então, quando surgem fatos novos, que não existiam à época do processo que condenou, você vai pelo campo da absolvição. Agora, quando você trata de nulidade processual, não tem como você anular o processo e absolver. Mas é aquela coisa, lendo tudo, é tão absurda essa condenação do Jair Bolsonaro, é tão patente a perseguição política. Qualquer um que estude, tenha estudado, ou se diga profissional do direito, que diga que esse processo tem sua razão de ser, esse sujeito merece ter o seu diploma queimado. Porque não é possível, diante de quilos, diante da história do direito, falar que esse processo tem pé ou cabeça. E apesar de ser um processo mal escrito, apesar de ser uma revisão criminal atabalhoada, esse processo é tão absurdo que
qualquer lugar para onde a pistola mire, ela acerta alguma coisa. Sim, é verdade, tem razão, Pavinato. E a começar, por exemplo, do casuísmo do STF de tentar demonstrar para a sociedade que o Jair Messias Bolsonaro continuava tendo foro por prerrogativa de função, mesmo sem ser mais um presidente da República, né? E fora já do seu cargo, alegando que quando iniciou-se supostamente a tentativa de golpe, ele ainda estava no cargo. Então estenderam esse entendimento, revisaram o entendimento já existente jurisprudencial da própria corte para julgá-lo no STF. Então você tem aí essa questão da incompetência, que eu não sei nem se foi aludida no processo, mas imagino que sim, porque, como você disse, tem tanta questão para ser discutida, poderia ser uma coisa mais objetiva e mais rápido, mas tem tanta coisa que qualquer coisa que você mire vai acabar acertando alguma coisa. De fato, o Bolsonaro está sofrendo um sequestro desde o dia que ele começou a ser julgado. Ele, e não vamos esquecer, obviamente, porque muito provavelmente se ele tiver uma decisão positiva, Pavinato, isso vai atingir outros perseguidos políticos do mesmo grupo em que ele foi julgado. Então a gente deve lembrar que você tem aí o general Heleno, você tem o general Paulo Sérgio, você tem o general Braga Neto, você tem o Anderson Torres, você tem uma série de pessoas que já estão sofrendo, que já tiveram os seus direitos humanos violados, vilipendiados em todo o decorrer desse processo, porque também não deveriam ter sido julgados pelo STF. Dito isso, eu espero que, apesar de ter sido aberto o prazo, que é correto, é o que a regra do jogo manda, né? Como a gente costuma brincar, a receita do bolo determina, abre prazo para a PGR se manifestar, mas que o Cássio Nunes Marques julgue pelo direito, Pavinato, porque aí sim a gente poderá ver um naco de justiça, um lampejo de justiça retornar ao Brasil. Até porque vale lembrar que nós sabemos o conteúdo do parecer do panaca-geral do regime. Quem é o panaca-geral do regime? PGR. É a cruza do Rony Cócegas com a velha da praça. É o periquito com um jeito de vulva, o Paulo Gonorreia. Por que o Paulo Gonorreia, eu sei o que ele vai escrever? Porque no prazo de uma semana, ele já encheu folhas e folhas de papel sulfite com quilos e quilos de bosta. Veja o caso do Eduardo Bolsonaro, onde ele deu o parecer das razões finais, pedindo a condenação do Eduardo por nada mais, nada menos que coação no curso do processo e obstrução de justiça. Obstrução de justiça, que é um tipo específico da lei de crime organizado, que não caberia aqui, mas o Alexandre de Moraes, ele tem... Olha, eu vou falar para vocês. Ele tem a capacidade condenatória igual a bunda de tarado no carnaval. Sempre cabe mais um para condenar-lhe. O que ele falou, o Paulo Gonorreia? Ele falou que tem que condenar o Eduardo Bolsonaro, porque é muito grave, pau que ele fez contra as autoridades, mas opa, peraí. Se o Eduardo Bolsonaro coagiu, ele é o coator. Mas o coator, como coage, ele tem que coagir alguém, que é o coagido. Se o coator, aquele que coage, é o autor, é o malfeitor, ou como diria o Chaves, é o Melchior. Nós temos do outro lado a vítima. A vítima, o oprimido. Aquele que é ofendido, aquele que é coagido. E quem é o coagido neste caso? Alexandre de Moraes. Quem é este? É o Mussolini da Moca. Em carne, osso, chifre, rabo e enxofre. E se ele é vítima, não pode ele ser juiz? Então como é que o Paulo Gonet passa por cima de coisa tão básica? O mesmo se diga
O mesmo se diga do caso do talha-ferro que nós comentamos ontem. A vítima calha de ser o Mussolini da Moca, que é também juiz, e o Paulo Gonet se esquece de coisas tão básicas. De coisas tão básicas que ele dá um parecer e 5 quilos de merda tem mais utilidade porque adubam o solo. E a gente sabe o que vai vir no parecer do Paulo Gonet, afinal de contas, ele construiu toda essa narrativa fantasiosa que condenou Bolsonaro, Segré, e construiu essa narrativa fantasiosa com o apoio da maioria absoluta do Senado brasileiro, que o reconduziu ao cargo depois de ter feito esta narrativa não só fantasiosa, mas criminosa, porque ele precisa ter notável saber jurídico. Então o Senado brasileiro está de mãos dadas com este facínora do direito. Presta atenção, a receita para não dar errado. Você pega a notícia, limpa bem os fatos, separa na vasilha o mal com atraso, com a pitada de psicopatia, leva no forno, critica até ferver e coloca ironia a gosto. Eu acho que eu não sei imitar o Jacan, mas eu sei servir uma bela salada de notícia com crítica e com aquela pitada de ironia que faltava na receita da velha imprensa. Toda noite às 7h30, ao vivo, na sua TV e no YouTube do Metrópolis, eu, Thiago Pavinato, analiso ao lado de convidados para lá de especiais os principais temas da arena política brasileira, colocando os pingos nos is, sem rodeio e sem filtro. Pavinato, 7h30.